Olá, tudo bem com você? Graça e paz, louvado seja Deus. Nós vimos no vídeo de ontem a respeito do propósito de nós prosperarmos biblicamente. Hoje nós vamos fundamentar a respeito desse assunto, para que a gente não venha a cair numa vala do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, nós vamos fundamentar algumas coisas que a Bíblia nos mostra e nos ensina a respeito de princípios, leis. Os princípios e as leis, elas acontecem independente da sociedade, da localização, do tempo. E nós vamos começar aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, quando Salomão diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então aqui Salomão está falando sobre honrar ao Senhor com os nossos bens. E nós precisamos entender essa questão de honra. Ele fala também aqui sobre com as primícias de toda a tua renda. O que são as primícias? As primícias são os primeiros frutos, é a primazia, é aquilo que vem primeiro. Quando nós vamos para um aniversário e o aniversariante, na hora de partir o bolo, ele pega aquela primeira fatia e dá à pessoa mais importante da sua vida, ele está ali honrando aquela pessoa. É interessante que aquela fatia de bolo, ela não é diferente do bolo todo. Tem o mesmo sabor, tem a mesma textura, É um sabor só. Mas aquela atitude de tirar a primeira fatia e dar a alguém, mostra a honra que aquele aniversariante tem para com aquela pessoa. Então, Salomão, no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, ele vem falando a respeito dessa questão das primícias e essa questão de honrar a quem? Ao Senhor. Então, vamos entrar no assunto do dízimo. O dízimo é uma contribuição a Deus que possui um valor pré-estabelecido de 10% da renda do crente. Essa palavra dízimo significa também a 10ª parte. Amém? Nós precisamos entender que tudo que é nosso, inclusive a nossa vida, é toda de Deus. Mas Deus estabeleceu uma forma de nós nos desprendermos do dinheiro sempre que recebermos uma bênção, sempre que recebermos um salário, sempre que recebermos alguns recursos. E isso é chamado de dízimo, ou a 10ª parte daquele todo, aonde nós honramos a Deus. Antes de tudo, afirmaremos sobre o dízimo na Nova Aliança. O dízimo é sim bíblico e neotestamentário. Todo crente que congrega em algum lugar tem o compromisso. Não é obrigatório, mas também não é facultativo de dar o seu dízimo. Dar o dízimo é uma atitude de gratidão. Sou abençoado, por isso dizimo, e não o contrário. Bênção como condição, não como consequência de alguma coisa. Devo dizimar do que tenho como rendimento, não para ter rendimento. Nada impede de dar um valor por fé daquilo que almeja receber, mas isso não é a regra geral. Não dizimar não me faz maldito. Ou seja, se eu não dizimar na igreja, não quer dizer que eu estou debaixo de uma maldição como condição. O retorno do dízimo não é automático ou calculável. Quando ando nas leis de Deus, suas bênçãos se manifestam na minha vida naturalmente. Mas não existe uma fórmula que a gente possa estabelecer que a pessoa vai receber de retorno uma quantidade, como algumas pessoas dizem que você vai receber 100 vezes mais. Isso não é bíblico. Então é importante nós já começarmos a partir daí. A gente vai estar fundamentando esse assunto com muita calma, com muita transparência e com muita sinceridade. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 10, ele diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra
faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia para a sua carne, da sua carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em primeiro lugar, a passagem apela para pessoas espirituais terem atitudes espirituais. Em outras palavras, as atitudes que o Senhor aprova são atitudes espirituais. A que ele aprova, a que ele reprova são carnais. Então, Deus mostra que os espirituais devem, primeiro, corrigir com brandura, carregar as cargas uns dos outros, viver do seu próprio labor, ou seja, não do retorno das ofertas. Terceiro, apoiar sistematicamente aqueles que o instruem. E quarto, fazerem bem, com cuidado extra aos da família da fé. Ressaltamos o aspecto de levar o próprio fardo. O apóstolo Paulo está dizendo qual é a atitude que devemos ter, ou como pessoas espirituais devem pensar. Cuidar da própria vida para então poder cooperar com aqueles que não podem fazer o mesmo. Se tratando de crentes comuns, devemos corrigi-los para crescimento e recuperação caso caiam, ou carregar as suas cargas, caso precisem. Aqueles que nos instruem, devemos cooperar para que eles tenham acesso às mesmas coisas boas que nosso labor tem nos levado a viver, visto que o labor deles é nos instruir. Entretanto, quando ele fala sobre semear para a carne e para o espírito, ele não pode estar falando de coisas concretas que podem ser dadas, mas de atitudes que nos movem ou nos impedem de fazer algo. É interessante esse ensinamento, né? Aqui, dando continuidade, ele diz assim: quando corrijo meu irmão, coopero com quem me instrui ou carrego as cargas de alguém. Quando carrego meu próprio fardo, eu faço bem a alguém. Estou semeando no Espírito e do Espírito vou colher vida. Vale ressaltar que, se a colheita vem do Espírito, o Espírito é a terra em que semeio. Então, ações externas demonstram uma atitude espiritual interna que me leva a realizá-las. Por outro lado, quando não faço essas coisas, não estou deixando de semear, mas estou semeando para a carne e colhendo corrupção. Não existe passividade. Ou estou agindo no espírito ou agindo na carne. Não existe não semear, porque semear é uma atitude interna, apenas revelada pela ação. Como a terra se trata do nosso espírito ou da nossa carne, sempre estamos semeando. Insisto em falar na semeadura carnal. Mesmo sendo nascido de novo e, por isso, vivendo na condição de abençoado, por causa do sacrifício e ressurreição de Jesus, posso ter uma colheita corrupta ou maldita. Pois, como diz Romanos 8,13, se andardes segundo a carne, caminhais para a morte. Caminhar para a morte não é estar morto, é ter uma vida, é ter a vida e natureza de Deus, mas destruí-la aos poucos. Desse ponto de vista, entendemos que quando faço participante de todas as coisas boas aquele que me instrui, estou semeando para a carne, ou seja, egoísmo, avareza, ingratidão, e vou colher corrupção. A questão não é dar dinheiro, e não poderia ser, pois ao dar dinheiro, posso estar semeando para a carne, se a motivação for manipular para chamar a atenção ou para barganhar com Deus uma bênção que ele já me deu na cruz do Calvário. Não podemos achar que apenas por dar dinheiro seremos abençoados, mesmo que o propósito seja distorcido e interesseiro. Deus vê o coração e as ações externas nunca superarão as atitudes que nos motivam. Também é importante ressaltar que, como já vimos, somos abençoados pela graça de Deus em consequência da obra da cruz. A bênção de Deus em nossa vida vem de graça e não por algo que façamos por merecer. Nem o dízimo, nem qualquer outra coisa define nossa condição em nossa vida, mas sim a fé em Jesus Cristo.
porque somos abençoados e temos a força de Deus para provar o nosso labor, que é a exploração de recursos criados por Deus. Devemos cooperar com aqueles que nos transmitem de graça recursos espirituais e que não geram aos emissores riqueza natural. Então aqui nós vemos essa fundamentação do dízimo. E eu estou lendo a apostilha Vida de Prosperidade do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, uma escola que capacita e prepara os crentes para viver as realidades da nova criação. Eu espero que você esteja sendo abençoado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Abraão, o primeiro dizimista. Que Deus te abençoe. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até a próxima aula.